Como que o fogo se propaga? O fogo ele também se propaga de 3 maneiras. Então a gente tem a condução, a convecção e a irradiação. Eu vou explicar separadamente cada uma delas e no final eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer muito, que é com um churrasco. Eu particularmente gosto muito de churrasco e eu acho que no churrasco dá para a gente pegar e juntar as 3 formas de propagação do fogo e entender e assimilar de uma forma um pouco mais prática. A condução é a transmissão do fogo, do calor, molécula a molécula. Imagine na sua frente uma mesa de 2 metros de comprimento. A gente coloca fogo em uma de suas pontas. Automaticamente vai aparecer fogo na ponta oposta? Acredito que sua resposta foi não. E a resposta correta. Esse fogo não vai aparecer do outro lado da mesa instantaneamente. Conforme esse fogo for crescendo, ele vai se alastrando por essa mesa, ele pode até chegar do outro lado da mesa, porém ele vai gradativamente, molécula a molécula, espaço por espaço, se conduzindo até o outro ponto. Então isso seria a condução. A convecção, aproveitando esse mesmo exemplo da mesa, se eu colocar fogo nela, automaticamente vai criar chama, vai começar a subir fumaça e junto com essa fumaça vai subir uma massa de ar quente. Essa massa de ar quente está transportando o calor para o alto. O ar quente é mais leve, ele tende a subir. O ar frio é mais pesado, tende a descer. Então, se eu estiver num ambiente fechado, por exemplo, todo o ar frio do ambiente vai vir para a parte baixa desse ambiente e a parte alta vai começar a ser preenchida por ar quente dessa queima. Se eu tiver um material que seja inflamável, um forro de PVC que não é anti-chama, um forro de madeira, por exemplo, que não teve um tratamento anti-chama, essa massa de ar quente vai se acumular. Num determinado período de tempo, a temperatura vai atingir o ponto de ignição desse material, dessa cobertura, e vai se começar a pegar fogo nessa cobertura. Não necessariamente a chama que está na mesa, que a gente simulou aqui como exemplo, encostou no teto, porém o teto começa a pegar fogo. Então, como eu não tive um contato direto, não é condução. E aí, nesse caso, como é a massa de ar quente que leva esse calor até uma outra região para iniciar um novo incêndio, aí se trata de convecção. Então, é a transferência de calor de uma região para outra através do transporte de matéria, ar quente ou fumaça. A temperatura do ar quente pode atingir o ponto de fulgor e de ignição em alguns materiais e iniciar outro incêndio num outro local. No caso de edifícios comerciais e residenciais com vários andares, essa massa de ar quente pode ser transferida tanto pelas janelas quanto pelo fosso do elevador. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho um incêndio no primeiro andar, toda essa massa de ar quente sai pelas janelas e entra num pavimento acima, pode ser o 7º, 8º andar, por exemplo, se acumula nesse local e aí eu tenho um novo incêndio no 7º ou 8º andar. Então eu tenho um incêndio inicial primário no primeiro andar e um secundário nesse andar superior. Então aqui 2 figuras para exemplificar a condução. No caso aqui é uma chapa de madeira que a gente colocou fogo de um lado e a pessoa está pondo a mão do outro lado, então o calor ainda vai chegar onde está a mão da pessoa, porém gradativamente. E no caso da convecção, o exemplo de um prédio, pode ser comercial ou residencial, no qual a massa de ar quente da figura da esquerda sai pela janela e atinge um andar acima, e na figura da direita vai pelo poço do elevador e também atinge os andares de cima. Além disso, nós temos o terceiro exemplo, a terceira forma de propagação, que é a irradiação. Toda chama, quando ela está queimando, além da massa de ar quente, que ela transfere o calor para cima, ela transmite ondas térmicas em todas as direções,
para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enfim, em todas as direções são emitidas ondas térmicas. E essas ondas térmicas, quando atingem uma outra superfície, ela vai aumentar a temperatura dessa superfície, desse material. Se for um material que ela consiga atingir ou ultrapassar o ponto de ignição, esse material também vai começar a pegar fogo. Então, às vezes eu tenho um material abaixo ou ao lado de algo que está pegando fogo e começa a pegar fogo também. Não seria por condução, porque eu não tenho às vezes contato direto. Não seria por convecção, porque a massa de ar quente apenas sobe. Então, nesses outros materiais que estão abaixo ou ao lado, que começam a pegar fogo, são por irradiação. E como eu disse, eu gosto muito do exemplo do churrasco para distinguir esses três elementos. Eu não sei você que está assistindo esse curso, porém eu gosto muito de churrasco. Se eu pegar e montar a churrasqueira nesse exato momento, tente mentalizar essa imagem. Primeira coisa que eu faço é colocar o carvão dentro da churrasqueira, correto? Eu gosto de comer a carne num ponto ideal, então eu vou primeiro acender o carvão, esperar ele criar brasa, para depois começar a colocar a carne para assar. A hora que eu acendo a chama ali no carvão, alguns usam álcool, alguns outros usam líquido próprio para acender a churrasqueira. Esse líquido aí começa a espalhar a chama por cima do carvão e vai pegando fogo de um carvão para o outro. Isso a gente chama de condução, porque está sendo de um material encostado ao outro, molécula a molécula. Não sei você, mas eu não gosto da carne com carvão, então eu coloco ela acima, seja no espeto, seja numa grelha, mas eu coloco ela acima do fogo, acima do carvão. E essa carne, com o tempo, ela começa a cozinhar, começa a ser assada. Por quê? Esse carvão que está queimando, ele começa a soltar fumaça e também calor. Começa a esquentar o ar e esse ar sobe, vai sair pela chaminé da churrasqueira. Só que nesse meio do caminho tem a carne e vai passar por ali e vai cozinhar a carne. Então toda essa massa de ar quente que tem fumaça e o ar quente que vai subir pela chaminé e vai para a atmosfera, a gente chama de convecção. Então, o carvão queimando é condução, a massa de ar quente que vai queimar a carne, convecção. Se eu vou ficar na churrasqueira preparando o churrasco, mesmo que tenha um sistema de exaustão muito eficiente essa churrasqueira, que não venha nada de fumaça para mim, eu sinto calor também. Eu sinto que algo está me queimando. E esse é o terceiro ponto, que é a irradiação. Então, quando eu tenho essa churrasqueira, está queimando carvão por condução, está subindo massa de ar quente por convecção e também vem ondas térmicas em todas as direções, inclusive em mim. Então, por isso que eu sinto esse calor na frente da churrasqueira. Então, recapitulando, a propagação do fogo são de três formas: condução, molécula a molécula; convecção, massa de ar quente que sobe junto com fumaça; e radiação, ondas térmicas que são disseminadas em todas as direções. Agora a gente vai falar um pouco sobre classes de incêndio. Nós temos algumas classes de incêndio. Aqui nós vamos falar das 4 principais classes, mas existem algumas outras caso queiram aprofundar os estudos. Então nós temos a classe A, que seria para materiais sólidos. Então a gente pega papel, plástico, madeira, tudo aquilo que é sólido que a gente já passou ao longo do treinamento. E qual que é a característica deles? Eles queimam em superfície e em profundidade. Vamos imaginar o carvão. Quando a gente começa a botar fogo num carvão, ele tem a chama. Num determinado momento, fica só a brasa. E o que seria essa brasa? A brasa é um material sólido queimando em profundidade. Isso acontece com todos os materiais sólidos. A principal forma de a gente combater um incêndio de material sólido
é atacando nesse princípio de queima de superfície e profundidade. Nós temos também a classe B, que são líquidos e gases inflamáveis. Por característica, eles queimam apenas em superfície. Isso é uma informação muito importante de se saber, porque imagine que a gente tenha um tonel de 200 litros de gasolina, por exemplo. Se atear fogo nesse tonel, por cima dele vai estar pegando fogo, a superfície desse tonel vai estar saindo fogo. Porém, todo esse líquido que está dentro desse tonel não está pegando fogo. Então, tudo que estiver abaixo da superfície ainda não está queimando. Se eu tiver, por exemplo, um centro de distribuição de combustíveis, eu tenho vários reservatórios, esses reservatórios são interligados. Se começar a pegar fogo em um reservatório, o que é feito? Tem todo um sistema de combate a incêndio dentro do reservatório, tem um esquema de resfriamento do reservatório pelo lado externo, porém é transferido o líquido combustível de um reservatório que está pegando fogo para um outro que está vazio e não está pegando fogo. Então é sugado por baixo de um reservatório para outro para você baixar o volume de material combustível. Então eu só deixo um volume mínimo, que é um volume de segurança que eu posso às vezes deixar queimar até o final, porque se eu tirar o material combustível eu não tenho mais os 3 principais elementos para ter uma queima, para ter o fogo. E aí todo esse material que estava abaixo da superfície ali, onde está pegando fogo, ele foi preservado. Da mesma forma, se for um gás inflamável, imagine o fogão da sua casa nesse exato momento preparando um alimento. Você vai acender o fogo e ele vai estar queimando, porém não está pegando fogo dentro do botijão de gás. Se você mora num local que tem uma tubulação de gás, uma central de gás encanada, também não vai estar pegando fogo dentro dessa tubulação ou na central de gás. Então, por isso que o material inflamável líquido ou gasoso queima em superfície. Nós temos uma terceira classe, que são os materiais elétricos energizados, que é a classe C. No começo do treinamento a gente falou da responsabilidade do brigadista, que uma delas era o corte de energia, e é justamente por causa da classe C que isso é extremamente importante. Imagine que eu vou no local onde eu tenho vários equipamentos elétricos. Se eu jogar água para combater esse incêndio nesse local, eu posso, primeiramente, causar um curto nas instalações elétricas, danificando essas instalações e até podendo provocar um incêndio numa outra localidade, que às vezes é um forro, algum local que eu nem estou enxergando, e eu também posso sofrer um choque elétrico por estar com o ambiente molhado. Então, quando eu trabalho com eletricidade, eu não posso utilizar água. Por isso, a diferenciação do material sólido para um material energizado. A partir do momento que eu tirar a energia desse material classe C, ele automaticamente passa para o material classe A. Só temos que tomar um cuidado com materiais com baterias. Imagine um notebook. Enquanto ele está ligado na energia elétrica, ele é classe C. Aí a pessoa vem e tira da tomada ou desliga a energia. Esse notebook, se ele ainda estiver com bateria, ele continua sendo considerado classe C. Ele ainda está energizado. Na indústria, é muito comum ter banco capacitor. O banco capacitor ele acumula energia por um determinado tempo, de acordo com a característica desse banco capacitor. Se eu desligar a energia, ele ainda vai estar energizado por um período de tempo. E durante esse período de tempo, ele tem que ser considerado classe C. Isso são informações extremamente importantes. Cada indústria tem sua característica, então isso tem que ser discutido pela brigada junto com os responsáveis pelas instalações elétricas, os responsáveis pela manutenção, para ter um conhecimento apropriado de cada instalação, de cada edificação, e assim poder tratar o que realmente é classe C como classe C
e aquilo que a gente conseguir desenergizar, a partir do momento que não tiver mais energia elétrica, poder tratar como classe A. E aí a gente tem como exemplo televisão, geladeira, notebook, impressora, sistema de câmeras, sistema de cerca elétrica. Cerca elétrica tem bateria, muitas vezes a pessoa desliga toda a parte elétrica da edificação e acaba tomando um choque num salvamento por conta da cerca elétrica estar energizada com bateria. Um quarto item das classes aqui seria a classe D, que são materiais combustíveis e pirofóricos. A piroforicidade é a tendência que um determinado material tem de reagir com o ambiente e entrar em combustão quando ele se encontra de forma em partículas finas. Tal propriedade faz com que esse material entre em combustão mesmo sem que haja uma fonte clara de ignição. Alguns exemplos são sódio, zinco, magnésio, potássio, bário, cálcio, alumínio, zincônio e titânio. Esses materiais a gente fala em liga pura. Pode ficar tranquilo, tem esquadrias de alumínio nos apartamentos, nas casas, nos comércios, até na indústria. Não necessariamente vão começar a pegar fogo do nada. Esses materiais são tratados, embora a gente compra como uma janela de alumínio, uma porta de alumínio, existem tratamentos justamente para perder essa característica pirofórica e não se classificar como classe D. Mas por que é interessante a gente estudar um pouquinho a classe D? A classe D ainda é encontrada em alguns veículos mais antigos. Antigamente existiam alguns veículos que a pessoa estava andando na rua e começava a pegar fogo na parte do motor, tentavam se apagar esses incêndios e não conseguiam, porque parte do motor, material das rodas, antigamente era feito com magnésio, rodas esportivas, são utilizados esses materiais. Começou-se a perceber essa questão de ser classificado como classe D e a dificuldade de combater um incêndio classe D, pois necessita de extintores específicos para cada um desses materiais. É importante a gente falar isso no treinamento, porque como é responsabilidade do brigadista entrar em contato com o corpo de bombeiros, passar as informações iniciais e na recepção da viatura do bombeiro, dos oficiais, passar as informações específicas do incêndio, se for um incêndio que envolva a classe D, caso o ambiente de trabalho já saiba que tem uma classe D, ou no caso de um local que entrou um veículo que está pegando fogo e que pode ser classe D por ser um veículo mais antigo. Essa informação é extremamente importante para que os oficiais do Corpo de Bombeiros vão até o local já preparados para combater esse incêndio da melhor forma possível. Prevenção de incêndio. O incêndio ocorre onde a prevenção falha. Portanto, vê-se que a prevenção é um fator imprescindível para a normalização da situação. Para efetuar uma boa prevenção, devemos verificar quais atos ou condições inseguras estão no ambiente. Como eu citei no início, nas obrigações dos brigadistas, de verificar a rota de fuga, os equipamentos, analisar riscos, se tudo isso estiver sendo feito da forma mais correta possível, dificilmente a brigada vai precisar atuar numa situação de emergência. Dificilmente vai ter que socorrer uma vítima de um acidente, prestar primeiros socorros, dificilmente vai se deparar com uma situação de combate a incêndio. Então, a melhor medida que a brigada pode ter é prevenir um acidente, prevenir o princípio de incêndio, sempre atuar de uma forma prevencionista. E como que a gente pode fazer essa prevenção? Na implantação de medidas de prevenção de incêndio por meio de atividades que visam evitar o surgimento de um sinistro,
possibilitar a sua extinção caso ocorra. E se não tiver como possibilitar essa extinção, reduzir os seus efeitos o máximo possível até a chegada do Corpo de Bombeiros. Então, recapitulando, primeiramente eu faço de tudo para que não ocorra uma situação de emergência. Infelizmente a situação aconteceu. Beleza. Vou fazer com que ela seja extinta o mais rápido possível. Vou fazer com que esse princípio de incêndio seja apagado, essa vítima que se machucou seja socorrida o mais rápido possível. Tá, não consegui apagar esse princípio de incêndio, ou não consegui socorrer plenamente essa vítima. Então, eu vou fazer com que esse incêndio não se propague muito até o Corpo de Bombeiros chegar, ou vou fazer com que essa vítima fique estável até chegar o SAMU ou o resgate e socorrê-la de uma forma adequada. Métodos de extinção. A extinção de um incêndio ela é dividida em 3 métodos básicos, em cima daqueles 3 itens básicos do antigo triângulo do fogo, da teoria do fogo. O primeiro método básico é o abafamento. É eu retirar o oxigênio da queima automaticamente. Se eu não tiver oxigênio, eu deixo de ter queima. Não é um método tão simples, porém é um método que com alguns recursos eu consigo fazer. Imagine você na sua casa preparando algum alimento e esquecendo a panela no fogo. Em algum determinado momento essa panela vai começar a pegar fogo. O jeito mais fácil de eu apagar o fogo dessa panela é simplesmente colocar a tampa. Eu vou lá, coloco a tampa, desligo o fogo do fogão e vou apagar esse incêndio que foi ocasionado na panela. Então, abafamento seria isso. Antigamente, nas aulas de ciência, os professores faziam uma atividade que eu acho muito interessante para a gente entender também esse princípio, que era colocar uma vela, acender uma vela, pegar um copo ou uma jarra, colocar sobre essa vela e aí as pessoas observavam. Como ela estava num local protegido, se alguém assoprasse, tinha uma barreira de vidro ali que não deixava apagar o fogo, você continuava vendo a vela queimando. Num determinado momento, essa vela apagava sozinha. O que acontece? Nesse ambiente que se formou, essa atmosfera dentro desse copo ou dessa jarra, onde a vela está queimando, ela está consumindo todo esse oxigênio. Então ela vai consumindo esse oxigênio com o tempo, vai queimando, vai criando outros gases produzidos pela queima, ao ponto de que a relação do oxigênio nessa atmosfera dentro do copo ou dentro da jarra deixa de ser 21%, que é o que a gente tem hoje na atmosfera, e baixa para menos de 15%. Quando eu baixei para menos de 15%, lógico, ainda tem oxigênio dentro daquele ambiente, mas não o suficiente para continuar com a queima. É onde o fogo simplesmente apaga. Então, em qualquer situação de emergência, se eu reduzir para baixo de 15% o oxigênio, eu vou acabar extinguindo o fogo. Um segundo método seria o resfriamento. Então, agora eu vou atacar o segundo elemento básico, que é o calor. Eu vou pegar e vou tirar ou reduzir o calor desse material combustível. Então, eu tenho lá o material pegando fogo, eu reduzo esse calor, automaticamente ele vai apagar esse incêndio. E o agente mais comum para combater incêndios, no caso de materiais sólidos, no método de resfriamento é a água. Porque além de tirar o calor da matéria, ela consegue apagar as chamas que estão na superfície e também ela vai permeando no material para apagar o incêndio que está em profundidade, ou seja, a brasa desse material. Então ela consegue resfriar ele tanto a parte superficial quanto a parte interna desses materiais.
Terceiro método de extinção de incêndio seria pela parte de retirada do material combustível, ou também como é conhecida como isolamento. Consiste em retirar o material que está queimando e isolá-lo até que o fogo seja extinto. Imagine que eu tenho uma pilha de livros, onde o livro que está acima começa a pegar fogo. Eu pego todos os livros abaixo, deixo eles nesse ambiente e só o livro que está pegando fogo eu retiro e coloco em outro lugar. O que acontece? Os livros que não estavam pegando fogo ainda estão sendo preservados e aquele livro que está pegando fogo eu deixo ele queimar. Quando ele terminar de queimar todo esse material combustível, automaticamente não tem mais o que ser queimado, o fogo apaga. Que é o mesmo princípio que eu expliquei um pouco antes com o líquido inflamável queimar em superfície. Quando eu transfiro o líquido combustível de um tonel para um outro recipiente no qual não está tendo fogo, pelo fundo eu vou abaixando o nível desse líquido até chegar no nível de segurança, fecho o registro, então ele não vai transferir mais para o outro recipiente, para o outro tonel. E esse líquido que ficou aqui nesse mínimo, eu deixo ele queimar até o final. Na hora que terminar de queimar, automaticamente o fogo apaga. Então o princípio do isolamento ou da retirada de material combustível é justamente essa. Tirar o máximo de material que não deu início à queima, para que assim que o material restante que ficou terminar de ser consumido pelo fogo, o fogo literalmente apague. Então esse é o terceiro método. E como que a gente pode fazer para adotar esses três métodos? Eu dei alguns exemplos básicos, só que a gente pode aprofundar um pouco mais com agentes extintores. Agentes extintores são aqueles agentes que atuam sobre a combustão de diferentes formas, com o objetivo de debelar o incêndio a partir dos métodos de extinção de incêndio que a gente acabou de ver. Então, o principal agente extintor que a gente tem hoje seria a água, a espuma, o pó químico. Então, a gente vai falar um pouco sobre eles. No caso da água, ela é utilizada nos incêndios de classe A. A gente já estudou as classes. Então, só para recapitular, todo material sólido é considerado classe A. Então, a água a gente usa em classe A. Ele atua pelo método de resfriamento. O vapor de água gerado também auxilia no combate através do abafamento. Então, todo esse vapor de água vai contribuir com o abafamento de outros focos de incêndio. Vai tirar o oxigênio e vai ter mais hidrogênio na atmosfera. A espuma é utilizada em incêndios de classe B. Só para recapitular, o que seria a classe B? Seriam líquidos e gases inflamáveis. Ele atua principalmente pelo método de abafamento, isolando o combustível e comburente. Então vamos falar um pouco melhor sobre a água e a espuma antes de entrar em outros agentes. Tenho uma pilha de madeira pegando fogo. Além do fogo que está em volta dessa pilha de madeira, que eu vejo essa chama, eu tenho fogo dentro dessa madeira, brasa queimando dentro dela. Quando eu coloco água nessa madeira, o que vai acontecer? Essa madeira vai começar a ficar encharcada dessa água, vai absorver essa água. Automaticamente a temperatura que está essa madeira vai ficar próxima à temperatura dessa água que eu estou jogando. For uma água, temperatura ambiente, com certeza vai ser uma temperatura abaixo da temperatura do fogo. E eu vou trazer essa temperatura para um valor menor. Trazendo essa temperatura para um valor menor, eu acabo quebrando a reação em cadeia. Então é dessa forma que a água atua no material. Ela
tira esse calor. No caso da madeira, aí, por ela estar encharcada, o ponto de ignição seria um ponto muito mais elevado também, por conta das questões químicas da madeira estar encharcada de água. Então eu consigo apagar o fogo na superfície, as chamas, e quando ela começa a absorver essa água, eu também apago esse fogo em profundidade. Já no caso da espuma, vou usar novamente o exemplo de um tonel de gasolina. Tem um tonel de gasolina aqui na minha frente, por exemplo, com 200 litros de gasolina pegando fogo em superfície. Eu pego essa espuma extintora e jogo sobre essas chamas. O que vai acontecer? Essa espuma ela é densa. Então ela vai ficar por cima desse material combustível, vai criar uma camada por cima desse material combustível e vai isolar o líquido combustível do ar da atmosfera. Então vai fazer o abafamento ali. Toda a parte de oxigênio que está junto com a queima vai ser consumida e não vai ser alimentado mais oxigênio. Automaticamente, se eu tirei o oxigênio, eu fiz um abafamento. Pó químico seco, conhecido também como extintor PQS, é utilizado nos incêndios de classe A, B e C, atuando através de reações químicas e pelo método de abafamento também. Apesar desse extintor não ser tóxico, ele pode causar asfixia se inalado em excesso. Então, quando for utilizar um extintor de pó químico, tem que tomar muito cuidado para não se acidentar. Ele também pode danificar equipamentos eletroeletrônicos. O pó químico ele é corrosível. Então, se eu precisar apagar um incêndio de classe A, B ou C perto de equipamentos eletroeletrônicos, o pó químico não é o mais apropriado se eu pensar no equipamento em futuramente reutilizá-lo. Para apagar o incêndio, ele é apropriado, mas para reutilizar o equipamento depois não é tão apropriado. Mais para frente a gente vai ver um outro que seria mais apropriado para isso. Eu falei a questão de tomar cuidado com esse equipamento, no caso o extintor de pó químico seco. Como a gente já viu, ele atua através do abafamento, então ele é denso, mais pesado do que o ar. Então normalmente quando eu vou utilizar esse equipamento eu jogo ele acima da base da chama, em movimentos aleatórios, em formato de um leque, e vou me aproximando da base dessa chama. Automaticamente vou criar uma película sobre essa chama. Como ele é mais denso que o ar, ele vai decantar sobre o material que está sendo queimado. O oxigênio automaticamente vai sair pelas laterais e eu vou acabar abafando essa chama. Vou tirar um dos elementos da reação em cadeia ali, do tetaedro do fogo, que no caso é o oxigênio. Com o tempo vai voltar esse oxigênio, porém a chama já vai ter sido apagada. A partir do momento que eu apaguei a chama, minha temperatura começa a reduzir e em muitos casos o fogo não retorna. Além disso, como a gente acabou de ver, o pó químico seco também tem componentes químicos que ajudam a neutralizar essa retomada do fogo. Um outro elemento que a gente tem são os extintores de gás carbônico. Ele é utilizado em incêndios de classe B e C, atuando pelo método de abafamento, expelindo CO2 e reduzindo a concentração de oxigênio no ar. O dióxido de carbono, que é o CO2, é mais denso que o ar e desce sobre as chamas. Apesar de não ser tóxico, também pode causar asfixia se ingerido. E a vantagem dele é que pode ser usado na corrente elétrica. Ele não suja os equipamentos ou danifica quando entra em contato com o circuito elétrico. Então, diferente do pó químico seco, que tem essa desvantagem de ser corrosivo nos equipamentos eletroeletrônicos, o
Gás carbônico, o extintor de CO2, ele não tem esse problema. A desvantagem dele é que ele é um equipamento um pouco mais caro para ser adquirido, para ser feitas as manutenções periódicas. Então o pessoal dá preferência para ele quando realmente é para utilizar um equipamento elétrico e que há a necessidade de se fazer a reutilização desse equipamento. Por exemplo, um servidor da empresa, máquinas elétricas da empresa, onde o painel elétrico, um CLP, tem a importância de se extinguir um incêndio, só que não danificar esses equipamentos também. Aí nesse caso é utilizado o CO2. Quando é o foco apenas combater o incêndio, se o equipamento danificar não tem problema algum, o pessoal adota mais o pó químico seco. E aí só se atentar, por causa que o pó químico seco eu citei, que tem a classe A, B e C, só que depende do extintor. Tem extintor que é para as 3 classes e tem extintor de pó químico também que é apenas classe B e C.